E se a felicidade fosse uma ilusão que nos mantém presos? E se aceitássemos que a dor e o sofrimento são partes inevitáveis da vida? E se, em vez de nos deixarmos levar por pressões sociais e expectativas impossíveis, nós pudéssemos fazer escolhas conscientes sobre as coisas que realmente importam na nossa vida? No vídeo de hoje, trazemos um resumo do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson, obra que aborda a busca incessante pela felicidade e nos leva a repensar nossa abordagem sobre a vida. Vamos refletir sobre prioridades e descobrir como ligar o foda-se pode ser a chave para uma vida mais autêntica e significativa. Então venha conosco nessa jornada de autoconhecimento. Olá, você está no canal Aprimoradamente. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para não perder nossos vídeos semanais. Deixe seu like e nos ajude a produzir mais conteúdos como este. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Mark Manson inicia seu livro falando sobre a vida de Charles Bukowski, um escritor que personifica o conceito de fracasso e de sucesso. Bukowski, descrito como um alcoólatra e mulherengo, passou décadas sendo rejeitado por editores e vivendo uma vida de excessos e solidão. O escritor enviou suas histórias e poemas para inúmeras revistas e editoras, mas frequentemente recebia cartas de recusa. Ele trabalhou em diversos empregos, inclusive como carteiro, e sua vida era uma combinação de solidão, bebida e relações tumultuadas. Bukowski passou décadas lutando contra a depressão e a autoavaliação negativa, sendo muitas vezes considerado um fracassado pela sociedade. Até que finalmente, aos 50 anos de idade, recebeu uma oportunidade que mudaria sua vida. Essa oportunidade representou a primeira chance real que Bukowski teve de mostrar seu talento ao mundo. Ele então reconheceu que tinha duas opções: permanecer em sua vida insatisfatória nos Correios ou arriscar-se a se tornar um escritor, mesmo que isso significasse enfrentar a possibilidade de morrer de fome. Bukowski optou pela segunda opção, afirmando: decidi morrer de fome. Mark Manson usa a história de Bukowski para ilustrar que o sucesso não vem necessariamente da busca insana por reconhecimento ou da tentativa de se encaixar em padrões sociais. A verdadeira essência do sucesso de Bukowski residia em sua aceitação de si mesmo, de suas falhas e de sua honestidade em escrever sobre a vida como ela realmente era, sem se preocupar com a aprovação alheia. Bukowski não tentou ser alguém que não era. Em vez disso, ele abraçou sua identidade e experiências, o que ressoou profundamente com os seus leitores. Manson enfatiza a ideia de que a verdadeira liberdade e autenticidade vem de ligar o foda-se para as expectativas externas e se concentrar no que realmente importa para nós, que é a aceitação de nossas imperfeições e a dedicação a algo que realmente valorizamos. Mark Manson então discute o conceito de círculo vicioso infernal para descrever o ciclo de pensamentos negativos e autocrítica que muitas pessoas vivenciam, especialmente em momentos de ansiedade ou estresse. Este ciclo pode ser autodestrutivo e paralisante, levando a uma espiral de pensamentos e emoções negativas. O ciclo geralmente começa com sentimentos de ansiedade ou insegurança sobre uma situação específica, como por exemplo, uma apresentação no trabalho, um relacionamento ou um desafio pessoal. Essa ansiedade pode ser desencadeada por preocupações sobre o desempenho ou a aceitação social. À medida que a pessoa se sente ansiosa, ela começa a se questionar por que está ansiosa. Isso leva a um pensamento reflexivo, que em vez de aliviar a ansiedade, tende a tornar a ansiedade ainda mais intensa.
Essa pessoa então pode se perguntar: por que estou tão ansioso? Isso significa que sou uma pessoa fraca? Será que não sou capaz de lidar com isso? Questionamentos desse tipo geram ainda mais insegurança. Então, a reflexão sobre a ansiedade pode levar a sentimentos de culpa ou de inadequação. Essa pessoa pode começar a se sentir culpada pela própria ansiedade, pensando que deveria ser mais forte ou mais capaz, o que provoca um ciclo de autoavaliação negativa, em que a pessoa se critica por suas falhas percebidas. Com a autoavaliação negativa, a ansiedade inicial se intensifica, criando assim um ciclo vicioso. O indivíduo então fica preso em um loop de pensamentos negativos, em que cada tentativa de entender ou lidar com a sua ansiedade resulta em mais ansiedade. Agora vamos a um exemplo prático. Imagine que você precisa fazer uma apresentação em público. Então você começa a sentir ansiedade antes do evento ocorrer. Ao invés de simplesmente aceitar essa ansiedade como uma resposta normal, você começa a se perguntar por que está tão nervoso. Isso leva você a pensar que, se está nervoso, talvez não esteja preparado ou não seja bom o suficiente para estar ali. Com essas novas inseguranças surgindo, sua ansiedade cresce, o que pode fazer com que você fique tão sobrecarregado que acabe paralisando, fazendo com que a sua apresentação se torne algo ainda mais difícil. A solução proposta pelo escritor para escaparmos do círculo vicioso infernal é mudar a forma como lidamos com nossos sentimentos e nossas expectativas. Em vez de tentar evitar ou racionalizar a dor e a ansiedade, Mark Manson propõe que devemos aceitar essas emoções como parte natural da experiência humana. Fazendo isso, desviamos nossa atenção das preocupações em torno da ansiedade que estamos sentindo e nos concentramos em agir de maneira mais significativa, mesmo que isso envolva enfrentar algum tipo de dor ou de desconforto. Essa abordagem é uma das principais mensagens do livro de Mark Manson, ou seja, aceitar nossas falhas e limitações em vez de lutar contra elas. Isto é essencial para uma vida mais autêntica e mais satisfatória. Ao ligar o foda-se para expectativas irreais que a sociedade nos impõe, podemos quebrar esse ciclo vicioso e permitir que a vida flua de maneira mais natural. Mas afinal, o que o autor então quer dizer com ligar o foda-se? Mark Manson explora a ideia de que a busca incessante por felicidade, sucesso e aceitação social pode ser algo prejudicial. O autor propõe que a verdadeira liberdade emocional e a autoconfiança vêm da capacidade de ligar o foda-se para as expectativas irreais que a sociedade nos impõe e para as coisas que não são realmente importantes em nossas vidas. Mas ligar o foda-se não significa tornar-se indiferente a tudo ou se tornar uma pessoa inabalável que não se submete a nada ou a ninguém. Como o autor explica, ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. Ao dizer isso, Manson aborda a ideia de que a verdadeira força emocional não está em evitar a dor ou as dificuldades da vida, mas sim em aceitar e abraçar essas experiências como parte da condição humana. Em vez de lutarmos para parecer invulneráveis, Mark Manson nos encoraja a encararmos nossas fraquezas e a encontrarmos força na aceitação, o que nos permite viver de maneira mais autêntica, corajosa e conectada aos outros. Ele diz também que, se quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante que elas. Aqui o autor enfatiza a importância de encontrarmos um propósito ou valores que sejam significativos em nossas vidas. Esse pensamento reflete a noção de que, para superarmos as dificuldades e desafios que enfrentamos, precisamos acreditar em algo maior que nos motive e nos dê direção.
O foco em valores ou objetos mais importantes não apenas nos ajuda a enfrentar as adversidades, mas também nos proporciona uma vida mais rica e plena, na qual as dificuldades são vistas como parte do caminho para alcançar o que realmente desejamos. Mark Manson argumenta que, perceba você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. O autor se refere à ideia de que, em nossas vidas diárias, constantemente tomamos decisões sobre para onde direcionarmos nossa atenção, energia e valores. Essa escolha, embora muitas vezes inconsciente, molda nossas experiências e determina o que consideramos significativo. Por exemplo, ao decidirmos passar algum tempo nas redes sociais, em vez de dedicar tempo a um hobby ou a um relacionamento, estamos fazendo uma escolha sobre o que é mais importante para nós, mesmo que essa escolha não seja intencional. Para o autor, essa afirmação é um convite à reflexão e ao autoconhecimento. Ele sugere que devemos nos perguntar o que realmente valorizamos e se nossas ações estão alinhadas com esses valores. Essa conscientização pode nos ajudar a fazer mudanças significativas em nossas vidas, levando a uma existência mais autêntica. Mark Manson ressalta que muitas vezes nós interpretamos mal o conceito da busca pela felicidade. Para ele, muitas pessoas acreditam que a felicidade é um estado constante e que deve ser alcançado a todo custo. Mas isso com certeza é uma expectativa irrealista, uma vez que a vida é cheia de altos e baixos. Por isso, aceitar essa realidade é crucial. Mark Manson destaca também que a vida é feita de escolhas. Então, ele quer ajudar as pessoas a entenderem que elas têm o poder de decidir o que realmente importa para elas. Isso envolve priorizar valores e objetivos e se libertar de expectativas externas que muitas vezes nos pressionam. O autor quer que os leitores aprendam a escolher com o que se importar e a ligar o foda-se para tudo aquilo que não é importante. Isso implica termos responsabilidade pessoal. Aqui o autor afirma que, para fazer mudanças significativas em nossas vidas, precisamos assumir a responsabilidade por nossas escolhas e consequências. Mark Manson sugere que, ao reconhecermos que somos responsáveis por nossas vidas, podemos parar de culpar os outros ou as circunstâncias e, em vez disso, focar no que realmente podemos controlar. O autor também acredita que o sofrimento é uma parte inevitável da vida e que, em vez de tentarmos evitá-lo, devemos aprender a lidar com ele de maneira saudável. Mark Manson enfatiza que a dor pode ser uma fonte de aprendizado e crescimento, e que é fundamental aceitar as dificuldades como parte do processo da vida, para que possamos evoluir durante nossa jornada. Em seu livro, Mark Manson convida os leitores a refletirem sobre seus objetivos e valores. Ele encoraja as pessoas a se perguntarem sobre o que realmente importa para elas e a se comprometerem com esses valores. Para o autor, essa reflexão é uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas a encontrarem um propósito em suas vidas, em meio às adversidades do dia a dia. Assim, o livro de Mark Manson serve como um guia para o crescimento pessoal e a busca pela autenticidade. Mark Manson deseja que seus leitores se sintam capacitados a viver de maneira genuína, fazendo escolhas conscientes e que estejam alinhados com seus próprios valores e propósitos, em vez de se deixar levar pelas pressões externas.
Mark Manson quer que as pessoas se sintam empoderadas para viver de forma autêntica e significativa, mesmo diante das adversidades. E aí, gostou desse vídeo? Se esse conteúdo foi útil para você, considere deixar seu like e ajudar nosso trabalho. Isso é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.